crianças! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Que prazer estar aqui na casa do Senhor, para podermos louvar, adorar e aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Muito bem, quero vocês aí, ó, junto com a gente. Porque que dia é hoje mesmo? Hoje é domingo, dia de adoração ao nosso Deus, e a gente faz isso com toda alegria no nosso coração, porque o nosso Deus merece o melhor. A tia colocou até uma roupa bonita para vir aqui hoje, para ficar bonita para vocês. Não sei se eu consegui, né? Mas a minha avó dizia que a melhor roupa a gente colocava para ir na casa do Senhor. Eu coloquei uma roupa bem bonita que eu ganhei da minha filha, viu, crianças? A tia precisa falar que está morrendo de saudade de vocês, vontade de abraçar, vontade de aglomerar, mas ainda não é o momento. E olha quem está aqui comigo hoje, crianças, o tio Armandinho. Bom dia, criançada! Olha só que legal. Você está feliz, tio? Muito, demais, demais. Eu também estou feliz porque nós estamos aqui, amém? E para começarmos, tio Armandinho, como as crianças carinhosamente chamam o nosso irmão Armando, a gente vai fazer uma oração, vamos entrarmos na presença do Senhor, vamos adorar o nosso Deus na casa do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos em reverência. Vamos abaixar a nossa cabecinha. Não vamos olhar para nenhum movimento que tenha na sua casa, porque agora é a hora de nós falarmos com o nosso Deus. Isso mesmo. Vamos orar, crianças? Olhinhos fechados, frontes, cabecinha abaixada, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas crianças, Senhor. O Senhor tem cuidado da nossa vida, porque se nós estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor sustentou, é porque o Senhor guardou, é porque o Senhor nos ama. Louvado seja, ó Pai, o teu nome, ó Pai. Que nós não sejamos eu que esteja falando, ó Pai, e nem o tio Armandinho, mas que possamos ser boca de Deus, ó Pai. Que o seu Santo Espírito venha falar através das nossas vidas, ó Pai. E que essa mensagem fique guardada no coração de cada um, Senhor. Que as crianças cresçam, mas que jamais esqueçam da tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o seu Santo Espírito passeie aqui no meio do teu povo, ó Pai. Que o seu Santo Espírito passeie aí no coração das crianças e que elas recebam essa palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, com toda alegria, como de domingo, a gente ficava ali naquele salão e nós vamos voltar em nome de Jesus, talvez de uma maneira diferente. Nós já estamos preparando sinalizadores para o chão, nós estamos seguindo as medidas e os protocolos de segurança para que você venha, e quando você vier, você venha com segurança. Estamos preparando algumas lembrancinhas para vocês. Tia Valéria e tio Viola fizeram, a tia também ajudou. Olha que gracinha que vocês vão receber. Isso daqui é uma caixinha, é simplesmente uma caixinha de madeira feita com muito amor, com muito carinho, mas ela vai ser a sua salva de oração, aonde você vai colocar os seus pedidos e você vai orar, porque é assim que o Senhor escuta a nossa oração. Falando em oração, crianças, eu queria saber do tapetinho. Sabe aquele tapetinho que nós fizemos, a tia Valéria fez, para você orar na sua casa? Você tem utilizado
Ele? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem clamado ao Senhor? Porque vocês lembrem que a oração nada mais é do que nós falarmos com o nosso Deus. Não precisa ter palavra bonita, não. A gente conversa com Deus, porque Deus é o nosso melhor amigo. E é assim que a gente usa aquele tapetinho, tá bom? Tio Armandinho, vamos louvar o Senhor, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração? Vamos cantar a cada momento? Vamos cantar a cada momento. Mas não é assim. Não é assim? Nem assim. Ah, que legal. É com alegria, com ânimo. Você que está aí na sua casa, coloque-se de pé para louvar com o Senhor conosco. Vamos lá, crianças, animado, estica esses braços para louvar o Senhor, porque suas mãos não estão encolhidas. Levante o seu braço para louvar o Senhor, levante as suas mãos, porque o Senhor merece todo o nosso louvor e o louvor que vem do coração. E a todo momento nós devemos louvar o Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, mas nós devemos louvar o Senhor a todo momento. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando aí, criança. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. E agora? Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Olha que legal, tia Ivone. O papai e a mamãe correram lá na sala para ver o que estava acontecendo. Olha lá. Ah lá, papai e mamãe, cante ao Senhor com o seu filho. Louve o Senhor, porque o nosso louvor é um aroma suave, agradável ao Senhor. E é do coração das crianças que vem o mais perfeito louvor. Amém, tio Armandinho? Amém. Tio Armandinho, Oi. Eu agora vou começar a falar para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque nós estamos chegando ao momento da Páscoa. Ai, que época linda, maravilhosa. Você vai contar a historinha, tia Ivone? Eu vou contar, Armandinho. Eu posso sentar ali para me ficar ouvindo? Pode, direitinho? tio Armandinho, senta lá e Tá presta bom. atenção em tudo e não perca nenhum detalhe, Obrigado. porque quando nós voltarmos presencial aqui, eu vou fazer pergunta, hein, crianças? Lembra que a tia faz pergunta? E lembra que ganha chocolate, ganha bala, ganha chiclete, quem acerta as perguntas, hein? Então prestem atenção, porque eu vou fazer pergunta quando a gente voltar. Quando a gente fala em Páscoa, passagem, mas a gente vem à memória, vem à cabeça, ovos de Páscoa, chocolate. A tia ama chocolate, mas a Páscoa não é chocolate. Isso a tia fala para vocês sempre e não é só hoje. A tia, desde que dá aula, fala para vocês que Páscoa não é ovo de Páscoa. Pode comer ovo de Páscoa? Pode. É errado comer ovo de Páscoa? Não pode, não é errado. Se alguém me der um ovo de Páscoa, crianças, eu vou comer o ovo de Páscoa porque eu amo chocolate. Mas nós, como crianças de Jesus, separados, povo escolhido, a gente se baseia aonde é que a gente vai buscar a palavra do Senhor? Aonde é que a gente vai buscar a palavra do Senhor? A gente busca a palavra do Senhor, a gente aprende a palavra do Senhor aonde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, crianças. Quando a gente tem dúvida, quando a gente quer aprender, a Bíblia ela é atualizada. Ela é uma história linda. Quem gosta de história vai se deliciar lendo a palavra do Senhor. E ela é atual, ela é verdadeira. Então nós vamos aprender na Bíblia. Também a outra forma, né? A gente quando lê a Bíblia, a gente ora e a gente pede para Deus nos dar discernimento, porque às vezes aqui na Bíblia tem umas palavras que a gente não entende.
Quando a gente não entende, a gente pede auxílio para o pastor. Pastor, não entendi isso daqui. Pastor, confere isso daqui, por favor. Fiquei com dúvida. A tia Ivone costuma ler a Bíblia também, às vezes com o dicionário aberto, porque tem muitas palavras que eu não entendo, né? Então a tia abre o dicionário e vai entender o que é aquelas palavras. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos dá discernimento. Então, quando você for ler a palavra, você ora: Senhor, que o Espírito Santo, que o seu Santo Espírito Santo me ajude a entender e fale ao meu coração. Amém? Então nós vamos começar a contar a história da Páscoa a partir de um determinado momento. E a tia escolheu um momento para começar a contar a Páscoa para que vocês entendam. Porque se a gente começar a contar a Páscoa só assim, ó, o povo saiu do Egito, mas por que o povo foi para lá? Vamos começar a entender. Ali tem uma figura que a tia está mostrando aí, ó. Nós vamos começar a falar da Páscoa a partir de Abraão e Sara. Olha aí, tem um casal. A tia colocou simbolizando Abraão e Sara. Na verdade, Sara era Sarai, que lá na frente passou a ser chamado de Sara. Quem está assistindo Gênesis está passando exatamente esse momento de Abraão e Sara, tá? Então, Abraão e Sara saem e vão em busca da terra, né, prometida, e vão para Canaã. Só que Sara, todo mundo, eu acredito que vocês já ouviram a tia contando, Sara queria muito ter filhos, né? E aí ela não podia ter filhos. E Abraão teve o primeiro filho, que foi Ismael, com a serva Agar. Depois veio o filho da promessa, porque Deus havia prometido para Sara que ela daria luz. Ela era já senhorinha quando ela teve o filho, mas eis que veio o filho da promessa, porque Deus é maravilhoso, crianças. Deus é tremendo quando Ele abençoou Abraão e Sara. Com quem? Quem era o filho de Abraão e Sara? Isaac. Abraão e Sara tiveram a Isaac. Então Abraão e Sara receberam o filho da promessa de Deus. Abraão e Sara tiveram Isaac. Teve Ismael também, que era filho de Agar, mas o filho da promessa era Isaac. Isaac, o filho tão amado, tão desejado, eis que o Senhor pede o filho de Abraão. E na verdade vem Deus no momento envia o cordeiro. E segue a história de Isaac. Isaac cresce, Isaac vira um moço. Isaac casa. Com quem Isaac casou, crianças? Isaac casou com Rebeca. E ali começa-se uma nova família. Então vamos lá. Abraão e Sara tiveram a Isaac. Isaac casou com Rebeca e começa-se uma nova família. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos. Quem eram os filhos de Isaac e Rebeca? Esaú e Jacó. E existe uma história linda aí, mas se a gente for entrar nos detalhes, vai ficar muito comprido. Então a tia quer que vocês entendam. E depois, em outro momento, a tia conta a história deles separadinho. Bom, aí vamos passar somente. Então, quem que Isaac e Rebeca tiveram? Esaú e Jacó. Vamos pegar somente Jacó. Jacó teve filhos. Ele teve 12 filhos. E entre eles está José. Aí entra a famosa história de José,
no Egito. José do Egito. Os irmãos dele eram... Então, ele tinha 11, tá? Com ele, 12. Então, vamos lá. Olha aí. Vamos dizer que esses aí eram a família ali. Só que José, ele se destacava. José, ele tinha sonhos. E Deus revelava a ele os sonhos, né? E José foi vendido. Por quê? Porque José, ele se destacava entre os irmãos. E com isso, os irmãos tinham ciúmes dele. Ele se destacava de uma tal forma que os irmãos tinham muitos ciúmes dele. Até por uma roupa. O que é uma roupa, crianças? Uma roupa não é nada, mas os irmãos tinham ciúmes de José. Jacó amava José e era muito notório o quanto, era muito perceptível, os outros irmãos percebiam o quanto Jacó amava José. Jacó amava os outros filhos também, mas José era especial. E aí vocês não sabem o que eles fizeram. Agiram de uma tal maneira, tão triste, né? Triste, que eles venderam o próprio irmão. Você já imaginou vender o seu irmão? Pois eles venderam. Eles venderam. E, na verdade, venderam para quem? Para os egípcios. E José, como foi vendido, ele vai lá para o Egito. Só que José era muito sábio e ele ajudou muito. Tanto ajudou que depois veio um período lá em Israel, um período de muita fome. Mas José organizou tudo no Egito de uma forma, porque Deus deu a sabedoria a José. Deus deu revelações de sonhos a José. E com isso, não faltou alimento no Egito. E não faltou por quê? Porque Deus estava com José, meus amados. Minhas crianças, Deus estava com José. Isso significa que quando Deus está conosco, não há de faltar nada para nós em nome de Jesus, né? E aí, só que o que aconteceu com os irmãos de José? Começou lá, faltou o alimento. Aonde estava Jacó e seus irmãos? Começou uma grande fome. Não se produziam-se mais alimentos, as colheitas não produziam, não existia alimento. E os irmãos foram até o Egito, porque sabiam que lá existia alimento e foram comprar. Chegando lá, adivinha quem estava? José, o irmão que eles tinham vendido. E eles receberam o alimento, levaram para Jacó. Existe toda uma história, mas a tia vai contar bem curtinha. Já José era especial, José era ungido de Deus. Até hoje é conhecido o José do Egito, porque Deus estava com ele e ele era o servo do Senhor. Em sua infinita bondade, com a graça de Deus e da misericórdia do Senhor, ele perdoou os seus irmãos, porque isso está na Bíblia. E perdoar, crianças, é para nós quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada, alguma coisa que fere o nosso coração, nós devemos perdoar. E José, como ele tinha a graça do Senhor, a bênção do Senhor, ele perdoou os seus irmãos. E aí começa-se o quê? A família de José, que estava lá em Israel, foi para o Egito. E isso por quê? Porque José estava lá. E falou, venham para cá, porque aqui alimento não falta, aqui nós temos tudo. E com isso, a família de Jacó, seus irmãos, foram todos para onde? Para o Egito. Como José era muito bem visto, ele era uma pessoa muito importante no Egito, a família dele foi muito bem tratada. Então aí o povo estava lá. Os egípcios tratavam bem eles. Mas acontece
que lá pelos 100 anos, 110 anos, José veio a falecer. E aí, toda aquela, vamos nos dizer, mordomia, eles eram muito bem tratados e tudo mais, só que aí a história mudou, porque José já não existia mais. E a partir desse momento, acabou-se as regalias, as mordomias, e eles começaram a ser escravizados. Então, o povo foi escravizado no Egito. Quando eles foram para lá, eles eram mais ou menos 70 pessoas. 70 pessoas. Mas eles se multiplicaram de uma forma tão grande, tão maravilhosa, porque o Senhor já tinha dito isso para a geração lá de Abraão, que eles cresceriam, que eles aumentariam como as estrelas do céu. Olhem o céu à noite, como as estrelas brilham, como tem um monte de estrela, e assim eles se multiplicaram. E eles se multiplicaram. E o que aconteceu com isso? Eles foram ficando lá e foram ficando escravos. E isso durou 430 anos. Eles foram escravizados. Crianças, vocês sabem o que eles não podiam fazer? Eles não podiam adorar o nosso Deus. Eles tinham que adorar o Deus do Egito, o Deus de Faraó. Eles não tinham mais liberdade. Então, cada vez mais, eles eram escravos. Eles eram escravos e escravizados, porque José já não existia mais, então eles estavam presos ali e não podiam mais sair do Egito. E com tudo isso, surge, acontece, vamos começar a apresentar a presença que foi uma pessoa que foi muito importante para a saída do povo do Egito. Essa pessoa foi muito importante para a retirada do povo do Egito. Crianças, será que vocês sabem quem é esse servo fervoroso do Senhor? Olha aí a figura do servo do Senhor. Quem foi a pessoa que Deus usou para a retirada do povo do Egito? E como isso tudo aconteceu? Vamos lá? Quem é essa pessoa? Sou eu. Ui! Muito prazer, Moisés. Você é Moisés! Opa, eu vim aqui ajudar também a contar essa historinha. Eu gostei tanto de você falando da minha historinha, que eu vim aqui contar também para a criançada. Seja bem-vindo, Moisés. E agora, Moisés, representado aqui pelo tio Armandinho, vai vir me ajudar a contar a história. Como surgiu Moisés? Como Moisés? Conta um pouquinho da sua vida, Moisés. Bom, que eu me lembro assim, eu nasci num tempo muito difícil. Sabe por quê? Porque o povo estava crescendo muito e que eu fiquei sabendo que Faraó mandou matar todos os meninos, porque o povo estava crescendo muito. E eu nasci bem nessa época. Você nasceu nessa época? É. E como que aconteceu? Se Faraó mandou matar todos, por que você não morreu lá naquela época? Faraó não te matou? Não, porque Deus tinha um plano para a minha vida. Simples. E sabe o que aconteceu? A minha mãe conseguiu me esconder por 3 meses. Conseguiu te esconder por 3 meses? Como assim? Deixa eu entender. Faraó queria matar a todos. Um bebê, ele chora. Como não descobriram você? Mas aí que, olha a mão de Deus nesse momento. Eu chorava. Toda criança chora.
E eles não te acharam? Não, sabe o que acontecia? O meu choro existia, mas Deus fazia um jeito dos ouvidos dos soldados não ouvir o meu choro. Simples assim. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E você cresceu junto da sua mãe ali sem que eles percebessem você? Não. Aí quando eu estava crescendo, eu tinha 3 meses. A minha mãe, sabe o que ela fez? O que ela fez? Ela fez o seguinte, ela falou, eu vou ter que arrumar um jeito de Moisés não morrer. Aí, sabe o que ela fez? Ela arrumou um cestinho, sabe esse cesto que nem fosse de pão? Um cesto de pão? Sim. A minha mãe com a minha irmã, a Miriam, eles pegaram assim, colocaram esse cesto, colocaram bastante coisa assim, e pensando assim, eu vou colocar esse cestinho no rio, aí quem achar meu filho vai cuidar dele. Que história linda! E você não se afogou naquele cesto? Não, sabe por quê? Porque quando a minha mãe fez assim, colocou eu com 3 meses, e sabe em que rio que ela me colocou? Que rio? No Rio Nilo. No Rio Nilo. Sabe por quê? É um dos rios mais limpos daquela região. Aonde? Por que você sabe que era limpo? Porque era lá que a filha de Faraó tomava banho. Ela não ia tomar banho em qualquer lugar. Muito bem. Não é? Muito bem. E você ficou naquele cestinho ali e foi navegando ali dentro do cestinho. E depois, como você saiu do cestinho? Aí, a minha irmã colocou eu no cestinho assim, e na margem, ela foi me acompanhando. A Miriam? A Miriam. Sabe pra quê? Sabe pra quê? Não. Se o cestinho enroscasse algum galho, ela te socorreria. E se o cestinho virasse, ela me socorria. Entendeu? Olha, Miriam acompanhou você e você foi naquele cestinho sem se afogar e chegou até onde? Quem tirou você de lá? Aí, de repente, isso depois o pessoal me contando, né? Porque eu fiz eu perceber depois, não é verdade? Aí, sabe o que aconteceu? A filha do Faraó estava tomando banho. A filha do Faraó? E aí, a hora que ela viu aquele cestinho? Não, ela não viu. Foi todas aquelas mulheres que tomam conta dela, que dá banho nela, que viram o cestinho. Foi as servas que acharam o cestinho? Falaram assim, olha lá, olha, tá vindo lá um cestinho. É meu, é meu. A filha do Faraó falou, não, é meu. Aí todo mundo... Ainda mais quando falava a filha do Faraó. Aí quando pegou o cestinho assim, que vira uma criança... A criança era linda. Hã? A criança era linda. Era não, continua sendo até hoje. Aí pegou assim aquela criança, a filha de Faraó. Como ela falou, era meu. Aí não podia, né? Ela não podia voltar atrás com a palavra dela. Certo, e aí? Aí ela me pegou e me levou para o palácio. Você foi criado no palácio pela filha de Faraó? Como filha dela. Mas, Moisés, uma dúvida. Você era uma criança que ainda se alimentava do leite materno, né? Quando você foi levado naquele cestinho, como que a filha do Faraó fez para te alimentar? Aí que entra a Miriam, a minha irmã. A Miriam, o que ela fez? Ela correu lá para a filha do Faraó, falou, ô filha do Faraó, dá licença, posso falar com a senhora? Porque tinha que ter uma reverência, né? Posso falar com a senhora e tal? E a filha do Faraó chegou e falou, pode vir menina, pode me falar assim. Aí a Miriam falou assim, eu sei uma pessoa que pode cuidar dessa criança. Pode ser a ama de leite que antigamente... Ama de leite, é isso mesmo. Olha, e aí? Aí a filha do Faraó fala assim, pode trazer. Você percebeu que eu sou um pouco gago? Eu tô percebendo. Mas eu vou explicar mais pra frente por quê, tá bom? Eu tô percebendo que você tem uma gagueira aí que parece que mas nasceu tudo tem a ver com a história, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Tá no texto, tá no texto. Então quer dizer, Moisés, que você foi criado no palácio, entre os nobres, entre a realeza ali, né? Mas quem que me cuidou mesmo
Sabe quem que a Miriam levou lá pra me amamentar? Quem? A minha mãe. Sua mãe? Como chamava sua mãe? Joquebede. Olha, crianças, a mãe de Moisés era Joquebede. Beijo, mãe. Olha, a irmã de Moisés era Miriam. Era Miriam? Você tinha irmão? Eu tinha irmão. Como chamava seu irmão? Eu não marquei no texto, mas se alguém puder me ajudar. Arão. Esqueceu o nome do irmão, era Arão. É que uma vez ele contou uma história e esqueceu meu nome, e hoje esqueci o nome dele. Você fez para dar o troco, né? Arão. Tudo bem. Valeu, Arão. E aí, Moisés, você cresceu, você conseguiu sobreviver àquela matança que houve das crianças. Isso. E aí, em que momento, algum momento você saiu fugido do Egito? Ah, eu já era grande. Já era grande? Forte. É? Bonito. Lindo. Viçoso. Forte. Tudo isso que você entendeu? Aham. Aí, sabe, eu vi uma cena muito triste. O que você viu? A criançada. É uma cena muito triste, não sei se é muito forte essa cena que eu vou contar. Mas Sim. eu tenho que contar, não é verdade? Conta para nós, conta para as crianças. Eu vi um soldado egípcio Tô de costas. batendo em um escravo, num hebreu. Você Entendeu? viu? Eu vi. Que triste. E aí, você sabe quando eu fico com raiva, eu fico mesmo, né? Aí eu fiquei bravo. Parti pra cima desse soldado. Para tentar salvar o hebreu. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu só dei um soquinho só. E o que aconteceu com o soldado? Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Então você, na verdade, foi salvar o hebreu, porque você viu que existia ali um senso de injustiça, de humilhação com o povo hebreu, e você falou, vou salvar esse hebreu. E naquela ânsia de justiça, você acabou matando. E Faraó? Em relação a isso, deve ter ficado muito, muito, muito bravo, porque afinal de contas você era um filho ali adotado, né? Você não era um egípcio. Aí sabe o que eu fiz? O que você fez? Tudo que um homem valente faz. O que você fez? Fugir. Fugiu? Fugi. Você fugiu? Eu fugi. E para onde você fugiu? Eu entrei pro deserto, fui andando, fui fugindo. Certo. Até chegar numa cidade. E como chamava? A cidade? Isso. Pera aí, deixa eu ver o texto aqui. Pera um pouquinho. Midian. Olha, você chegou a Midian. Em Midian. E você se estabeleceu lá? Não, eu cheguei, estava com muita sede. Ah, certo. Certo? Certo. Aí eu cheguei, assim, perto dessa vila... Tinha torneira? O quê? Naquela época? Torneira? Não, né? Eu acho que não. O que tinha? Balde? Poço? Ah! Tinha poço. Ótimo. Aí você foi num poço. Eu fui num poço. Aí, além de eu beber água... O que aconteceu? Meu coração disparou. Disparou! Eu vi duas irmãs. Duas irmãs. Eu vi. E elas eram lindas? O nome dela, ela era linda, e o nome dela era mais lindo ainda. Como que era? Zípora. 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 Se o nome dela era Zípora, elas eram filhas de quem? Jetro. Elas eram filhas de Jetro. Que no futuro virou meu sogro. Virou seu sogro? Porque eu casei com ela. Você casou, ele concedeu a você a mão de Zípora. Concedeu. Aí eu casei com a Zípora. Muito bem. E aí você casou com Zípora. Jetro era seu sogro. Isso. E você se tornou o que ali para Jetro? Você foi? Eu fui trabalhar como pastor de ovelhas. Ah, você foi um pastor de ovelhas. A criançada sabe o que é ovelha? É bom você explicar. A ovelha, ela só sabe falar três palavras. Quais são as palavras da ovelha? Bé. Só isso? BR. Bé. Mas você disse 3. Então, BR, bé.
Esse Moisés está me dando trabalho aqui, crianças. Esse Moisés. Moisés está me dando trabalho aqui. Então, Moisés era um pastor de ovelha. Sim. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, né? É aquele que mantém as ovelhas ali. E se uma se perdeu, o que ele faz? Ele vai procurar, deixa as outras em segurança e vai procurar. É assim o pastor de ovelhas, e era assim Moisés também, né? E com tudo isso, essa história linda, essa história preciosa de Moisés, porque Moisés, ele tinha um grande chamado. Tinha? Com certeza, por isso que eu não morri afogado no Rio Nilo. Por isso, porque Deus já tinha promessa na sua vida, Moisés. E Moisés recebe o grande chamado, né? Qual era o chamado? Moisés foi chamado para libertar o povo e reconduzir o povo para a terra prometida. Moisés era um homem que não se conformava com as coisas. Ele não gostava da injustiça. Ele não gostava das opressões que o povo egito fazia sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu ali, né? E nisso tudo, né, na figura de Moisés ali, como servo do Senhor, como escolhido, Moisés disse algo muito importante. Moisés era gago. Tudo indica na história que ele tinha uma dificuldade de fala e provavelmente ele nasceu assim. Agora, nós vamos falar um pouquinho, vou tentar ser breve, mas de uma forma que vocês entendam quão precioso e quão maravilhoso foi o chamado de Moisés para a vida do povo de Israel. Vamos lá? Aí, Deus falou, Moisés, você costumava ir ao monte? Isso, tinha um monte lá, ficar bem longe, chamado Monte Horebe. Você ia no monte. É. E você um dia viu algo muito diferente lá, não viu? Muito diferente, muito. O que você viu? Duas coisas. O quê? Um anjo. Glória a Deus, aleluia! Eu vi um anjo. Você viu um anjo. E o que mais você viu lá no monte? Uma coisa assim, super estranha. O quê? Era uma árvore pegando fogo, mas não se queimando. Como assim uma árvore pegando fogo? Alguém já viu uma árvore pegando fogo? Quando o fogo consome a árvore em questão, né, de segundos, aquela árvore vira carvão, vira pó, consome com tudo. Como que não destruía? Então, foi aí que me chamou a atenção. Sabe o que eu fiz? O que você fez? Coloquei as ovelhas em segurança e subi o monte Horebe. E aí, lá estava a sarça ardente. Esse era o nome da época. Esse era o nome, a sarça ardente, era o fogo que era alto. Imagina uma fogueira enorme, mas a árvore não se consumia. Não se consumia, porque ali estava Deus. Né? É verdade. E Deus fez um grande chamado. Deus falou com Moisés. E Deus disse assim: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés. Aí, rapidamente eu tirei. Porque o lugar em que estás é de terra santa. Com certeza. Disse mais, Deus disse a Moisés assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. É, porque a sarça, ela era muito quente e a presença de Deus era muito forte. E você ficou com medo de olhar, né, Moisés? Fiquei morrendo de medo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores. Conheço o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó, e para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse para Faraó, para Deus, perdão. Quem sou eu, Senhor? Exatamente. Quem sou eu, Moisés disse, para tirar do Egito os filhos de Israel? Mas Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Qual era o monte? Horebe. Disse Moisés a Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim pesado de língua e gago, né? Eu melhorei bem, eu tô bem melhor hoje em dia. Eu estou bem melhor. O que eu vou falar com, né? Como que eu vou chegar lá, né? No rei lá, gaguejando, assim, fazendo essas coisas? O pessoal lá vai dar risada na minha cara. Mas Deus, Ele disse assim, ó. Você vai e vai falar assim: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Disse Deus ainda para você. Assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o teu Deus, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Entre o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Vai... É a ordem, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o teu Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-lo-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Agora, Moisés, você tem uma ordem. Opa! Qual era a ordem? Ir lá e enfrentar quem? Enfrentar o povo egípcio. Exatamente. A ordem era: vai lá, vai falar com Faraó, deixa o meu povo sair para prestar-me culto, para poder me adorar. Essa era a ordem de Deus. E eu fui, sabe por quê? Se Deus está na frente, entendeu? Nada acontece. E como servo do Senhor, obediente. Moisés era obediente a Deus. Moisés começa uma nova batalha. Moisés foi escolhido. Deus não permitiu que Moisés morresse pela mão dos egípcios lá quando ele nasceu, porque já existia a ordem de Faraó para que matassem os meninos, para que aquele povo não aumentasse mais. Moisés foi colocado naquele cestinho, não se afogou. Joquebede alimentou ele por 3 meses, e durante 3 meses até o choro dele foi acalantado. E existe uma grande promessa na vida de Moisés. Mas nós não vamos continuar essa história nesse momento. Porque essa é somente a primeira parte. Nossa! Domingo que vem, Moisés, nós estaremos aqui contando o que
aconteceu. Essa história é linda, né? Essa história é maravilhosa. Essa história a gente tem vontade de saber mais, de aprender mais. Mas nesse momento, né, a gente vai encerrar essa parte e domingo que vem teremos a segunda parte. Isso mesmo, tia Ivone. E aí a gente pede para que as crianças, os pais aí, os responsáveis estejam colocando o nome nos comentários, estejam mandando para os amigos. E aqui nós conseguimos levantar o nome das crianças que foram escrevendo nos comentários. Ai, vamos ver, tio Armandinho! Vamos ver. Para a tia Ivone e o tio Armandinho mandar um beijo para essas crianças lindas que estão felizes aí assistindo. E do outro lado tem os adultos também, viu, tia? Olha, nós vamos encerrar a nossa parte aqui. Semana que vem, domingo, vocês estejam aqui com a gente nesse horário às 10h30. O horário é 10h10, mas entre 10h10 e 10h30 nós começaremos a segunda parte. E agora, tio Armandinho, nós vamos mandar um beijo para quem está nos assistindo. Eu vou te contando e você me ajuda, ok? Maravilha. O Thales... Beijo, Thales, a tia te ama, Thales, a Luna, o Pedro, o Everson, amados do nosso coração, estamos morrendo de saudade de vocês. O Jonatas está assistindo. Obrigado, Jonatas. Domingo que vem participe conosco de novo. A Aninha da Marta, Aninha, beijo da tia ama você. Beijão, olha, a Aninha. Aninha está assistindo a gente lá em Oswaldo Cruz. A Gabi da Patrícia, beijo, Olha. Gabi, a tia ama você. A dona Marta está assistindo a gente. A Sueli, lá de Adamantina. Opa. Sueli, obrigado pela sua presença, obrigado porque você tem acompanhado as nossas aulas aí. A irmã Cidinha. Meus irmãos, se eu deixei de comentar, o Chuvisco Olha. tá falando da onde? Tá assistindo a gente lá Fortaleza. de Fortaleza. Um abraço, palhaço Chuvisco, que sempre esteve com a gente aqui, assistindo, né? Colaborando com o nosso trabalho. A Vanessa tá aqui, a Ju. A Marina, neta da... Marina, linda da tia, um grande beijo, Marina. Seu Paulo, o Pércio está assistindo, a Luana, obrigada, Luana, por estar participando conosco. Com certeza a Valentina está aí, a tia ama você. A minha mãe, o pastor Gilmar, a Vilma, paz Vilma, a dona Regina. Regina, seja bem-vinda sempre nas nossas aulas. O Bruno está aqui, a Marli, o Marcos. Olha A só. Elisete está aqui colaborando com a gente. Elisete, obrigado por você estar conosco aqui nesse momento. O Zezinho, para nós é o Zé Carlinhos. Zé Carlinhos, obrigado por você estar assistindo conosco. Todos que estão presentes nessa live assistindo, vocês fazem o nosso domingo mais alegre, presente, e nos anima e nos dá uma vontade de estar aqui falando mais e mais Com e mais e certeza. mais de Jesus. Com certeza. Obrigado, tio Armandinho, tia Obrigado. Osiana, Marli, o pastor, que é sempre presente na Elisete. nossa vida. A Elisete, que está aí como produtora. Olha que chique. Nós temos agora até produtora. Uma produtora linda ainda, né? Tio Armandinho, vamos fazer uma oração para a gente estar encerrando. A tia Osiana está aqui com a gente. Consegue orar? Aí, pode usar esse microfone. A tia Osiana vai estar fazendo. A tia Osiana está aqui com a gente, viu, gente? Vocês não estão vendo ela, mas ela está aqui. Ela vai fazer essa oração para a gente encerrar esse momento. E nós já agradecemos a todos vocês que estão aí participando conosco. Continuamos em oração. Crianças, usem o tapetinho. E logo vocês vão receber a caixinha para vocês colocarem os seus pedidos lá, tá certo? Tia Osiana, ora, espero vocês semana que vem aqui, hein, tia Armandinho? E nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
E depois domingo novamente. Mas nesses dias aí que não tem a live, não é para você ficar só na frente de televisão não, tá? Orar, reservar aquele momentinho, modo de dizer, aquele momento na presença do Senhor. O momento do nosso secreto, o momento de nós falarmos com o nosso Pai, com o nosso amigo, orarmos e sempre vamos nos ajoelhar. Quantas vezes a gente nos ajoelhou aqui no salão social? Né? A gente se coloca de joelhos na presença do Senhor. Amém? Vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e que pode tudo e todas as coisas. Amém, crianças? Tia Zé, na hora para a gente poder encerrar. Muito obrigado a todos que participaram com a gente desse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela manhã de hoje, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós revivemos, ó Deus, a sua história, a Páscoa do Velho Testamento. Muito obrigado, ó Deus, por cada criança que está aí, ó Pai. Obrigado porque estão diante das TVs, estão diante dos celulares, estão aí, ó Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que esta palavra, Senhor, tenha falado aos seus corações, ó Deus, mesmo quando adultas, não se esqueçam, ó Deus, do que é ensinado da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja sempre abençoando e protegendo as nossas crianças, que elas sejam bênção, Senhor, e que elas, ó Pai, façam a diferença na família onde estão, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando as famílias agora, em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, assim como vimos no Velho Testamento, que o Teu sangue, Senhor Jesus, do Cordeiro perfeito, esteja sobre os lares, protegendo e livrando de todo o mal, ó Deus, Senhor, que cada criança sinta o desejo de Te louvar, de Te buscar, ó Deus. Abençoa essas vidas que são tão preciosas para o Senhor e preciosas para nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela equipe da Escola Dominical, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, que esse trabalho cresça em nome de Jesus, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, ó Deus, para que as crianças sintam alegria, ó Deus, em estar participando da Escola Dominical. Que o Senhor abençoe. Que o domingo seja abençoado, o dia do Senhor, ó Deus, que possamos estar na Tua presença o dia todo, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço bem apertado da tia Ivone. Amém? A cada momento, andando na presença de Jesus, a cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ha, ha, ha. Aleluia, glória a Deus. Tchau, criançada. Tchau, criançada.